Então já está gravando. Bom dia a todos. São 6 horas da manhã e como a gente sempre faz, né? Exatamente nesse horário, a gente dá início à nossa reunião, a reunião do Programa de Capacitação Complementar em Ecoendoscopia e Endoscopia da Via Biliar e Pancreática, que vai tratar hoje de um dia, de um trabalho que é um trabalho interessante, né? Que ele está projetando a incidência do câncer, né? E as mortes no ano de 2030. Então, ele está projetando isso nos Estados Unidos. É um trabalho bem escrito, um trabalho que vocês vão gostar. Eu acho que vale a pena ler também, não só ter esse briefing do, do Fernando, mas eu acho que é um trabalho que realmente é interessante, importante para a gente, né? Que lida com muito câncer de pâncreas, né? Então, Fernando, fique à vontade para apresentar para a gente. Eu acho que realmente vai valer a pena a gente discutir depois a respeito desse trabalho. E muito obrigado a todos aí, Sávio. Também muito obrigado aí por sua presença. Sabe que um oncologista é sempre importante, né, para a gente. E depois nós vamos ter ou a doutora Marcela ou o doutor Marcelo Morganti, né, para apresentar o trabalho, então o caso clínico. Então, por favor, fiquem bem à vontade. Fernando, por favor, pode dar início. Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Obrigado pela apresentação. Esse trabalho trata exatamente isso que o professor falou, é uma projeção para o ano 2030, né, da incidência de mortes e câncer, especialmente baseado em dados dos Estados Unidos. A gente sabe que atualmente temos quatro tipos de câncer que são os maiores, especialmente falando da América do Norte, que seria o câncer de tireoide, de mama, de próstata e de cólon, né? Entre as minorias populacionais que eles denominaram, está aumentando a taxa de incidência de câncer, é, pouco a pouco progredindo para ser mais altas e menores taxas de sobrevivência ao câncer em comparação com os brancos, né? Já que eles têm uma população de hispano, de brancos e de afro-americanos, né? Além disso, um aumento adicional projetado de pessoas afetadas pelo câncer, especialmente para os anos que vêm. A taxa de incidência de casos por 100 mil pessoas é alterado por alguns fatores, como a mudança na prevalência, entre eles o tabagismo ou a infecção por HPV. E a taxa de mortalidade relacionada ao câncer é visto que ela diminui realizando uma triagem e realizando abordagens terapêuticas, prevenção especialmente. Agora tem esse estudo aqui, que foi baseado, o artigo, chama do Smith, ele trata sobre a incidência de câncer de origem específica. Qual foi a causa para ter desenvolvido o câncer? E ele mede umas taxas médias que vai entre 2003 a 2005. E segundo as projeções desse estudo, ele vai permanecer constante até o ano 2030. É, é por isso que alguns tipos de câncer ele apresentam algumas mudanças variáveis, que vão entre 2,9 a 6,5, especialmente no aumento, que seria o câncer de fígado, o de útero e câncer de tireoide. Agora, pelo outro lado, tem mudanças de diminuição, que vai de 2,0 a 3,3%, especialmente os cânceres de cólon e de próstata. Isso aqui é tudo projeção, tá? Nesse estudo, foi incorporada as taxas que foram no ano 2010, com projeções de incidência para o ano 2030, baseado especificamente em dados demográficos, né? E esse estudo também é projetado para o número de mortes específicas relacionadas com câncer entre o ano 2020 a 2030. Isso aqui baseado em mudanças demográficas também e mudanças na taxa de mortalidade, né? Entre os resultados do estudo, a gente viu que a incidência de tireoide, o melanoma e o câncer uterino, ele vai superar o câncer coloretal para o ano 2030. Tá? E entre os principais cânceres que eles vão matar, seria o câncer de pulmão, o câncer de pâncreas
e o câncer de fígado. São os três principais que está projetado para eles ser os mais mortais. Essa figura aqui, ela mostra a projeção, como já disse, que vai do ano 2010, passa pelos 2020 e vai até 2030. Né? E avalia vários tipos de câncer, tá? Câncer de bexiga, câncer de cólon, câncer de mama, câncer de próstata, câncer de útero, melanoma e tireoide. A gente vê aqui, por exemplo, que eu tinha dito, câncer de mama, ele vai dar uma disparada, né, considerável até o ano 2030, né? Coisa que não acontece, por exemplo, com câncer de próstata. Ele já se mantém mais ou menos estável. Ele meio que deu uma elevada aqui em 2020, mas ele vai aos poucos decrescendo, né? Outro dado importante que eu tinha falado, por exemplo, aqui no caso de tireoide, ele vai aqui com poucas pacientes tendo no ano 2010 e para o ano 2030 ele eleva consideravelmente, tem um aumento muito alto esse tipo de câncer. O que eu posso ressaltar mais dessa figura é isso daí. Agora, nessa figura aqui, ela é uma continuação da anterior, né? Lembrando que essas figuras são a projeção dos cânceres e as mortes em ambos sexos, né? Isso aqui tudo até o ano 2030, né? Aqui a gente pode ver também que o pâncreas é outro tipo de câncer que ele vai dar uma aumentada considerável. Ele vai quase em conjunto com o câncer de fígado, né? Só que a gente vê que o câncer de pâncreas, ele vai ser mais em aumento, ele vai só aumentando. É, Agora, falando sobre a diminuição, entre os resultados desse estudo, a diminuição de câncer coloretal, a gente já sabe que ele é resultado de um rastreamento precoce, né? Por exemplo, como que eles conseguiram diminuir, ou por que que essa projeção diz que o câncer de cólon vai diminuir pelo ano 2030? Porque tem um método de rastreamento, né? Entre eles, o principal é o sangue oculto, né? Que eles realizam nos pacientes. Outro seria a realização da colonoscopia, que ela é recomendada desde o ano 1997. Ela né, foi o pilar, um dos pilares para conseguir fazer rastreamento e avaliar a mucosa do cólon. Com esse tipo de prevenção, é que a gente vai conseguir diminuir o número de câncer do cólon, falando especificamente sobre o cólon, tá? É, Agora, falando sobre um dos tipos de câncer que ele vai aumentar, que seria o câncer de tireoide, é, foi concluído que esse tipo de câncer especificamente, ele vai em aumento, mas o aumento do número de casos que vai ter não se trata de epidemia da doença, senão como uma consequência de ter um aumento do diagnóstico, já que pode-se inferir que nos anos passados não tinha tantos testes de rastreamento para esse tipo de câncer, e atualmente a gente já conta com algumas ferramentas para conseguir diagnosticar ultrassom, ressonância, exame físico, né, mais específico, além de ter mais especialistas nessa área, que eles focam especificamente sobre essa glândula, podendo assim prevenir um desenvolvimento de uma neoplasia a futuro. É, Agora, falando sobre aumento dramático no número de mortes que terá, né? O câncer de pâncreas e fígado dá um alerta para a gente, né? Já que são, é, entre os três, esses dois aí são os que mais vai ter um aumento, né? Especialmente o de pâncreas, né? E o carcinoma hepatocelular, que seria o tipo mais comum que terá projetado para o ano 2030, né? É um tumor sólido que é o mais frequente, né? E atualmente ele é a terceira causa principal de morte global, que é relacionada ao câncer, né? Falando um pouco sobre o câncer do pâncreas, ele tem a menor taxa de sobrevivência em 5 anos, tá? Esse projetado em 5 anos. E atualmente a cirurgia é a única opção potencialmente curativa, tá? Para conseguir resolver o quadro neoplásico do paciente. Mas a gente topa com o problema de que menos do que 20% desses pacientes que têm câncer de pâncreas, eles são elegíveis, né, para realizar uma cirurgia, porque é uma cirurgia de grande porte, né? Então, além disso, os tratamentos atualmente para câncer, eles estão mais focados para metástase, né? Já que o câncer de pâncreas atualmente ele não tem um método específico de prevenção para ele
para a gente correr atrás e conseguir evitar a evolução desse tipo de câncer. Lembrando que o câncer de pâncreas também, dependendo do tipo, ele é bem agressivo, né? Ele evolui muito rapidamente. Às vezes não dá tempo de você pedir um exame, pedir um laboratório, fazer alguma coisa para nele não evoluir tão rápido assim, né? Esses tratamentos atualmente são minimamente eficazes e, no momento, encontra-se um estudo em desenvolvimento que diz que vai ajudar a aumentar a taxa de sobrevivência do câncer de pâncreas em 8,5 meses. Eu coloquei aqui embaixo, né, o nome do estudo, que é um tratamento, né, de câncer de pâncreas com paclitaxel e gemcitabina. Esse estudo está atualmente em desenvolvimento e pelos pronósticos do resultado, ele vai ajudar para aumentar a taxa de sobrevivência em 8,5 meses. Tá? Por isso que a gente precisa fazer um extenso processo para validar um biomarcador ou algum método que a gente consiga é, ter uma noção como que a gente pode fazer para prevenir esse tipo de especificamente, né? Além de todos os problemas que a gente está tendo, né? Com o resultado do estudo, aquele estudo sobre o câncer de pâncreas, a gente sabe que vai demorar pelo menos entre uma média de 8 anos para realizar os testes clínicos e uma aprovação, né, para conseguir ser aprovado e liberado para conseguir ele ser usado. É por isso que com essas projeções para o ano 2030, eles ainda não vão conseguir melhorar ou diminuir, se for a palavra certa, as incidências de câncer de pâncreas, já que vai demorar ainda um tempo para conseguir desenvolver algum método de prevenção e ele entrar dentro do dia a dia do médico gastroenterologista, né? A gente deve fazer uma atenção para a chamada dos três cânceres principais que vão matar, né? Que seria o câncer de pulmão, pâncreas e fígado. E é por isso que no ano 2013 foi assinada uma lei que foi chamada Pesquisa de Câncer Recalcitrante. Foi assinada especificamente para esses tipos de câncer, com projeção, né, para o futuro, né? E o que que eles chamaram de câncer recalcitrante? São aqueles cânceres, tipos de câncer, com taxa de sobrevida relativa de 5 anos, abaixo de 50%. Ou seja, são os cânceres bem agressivos e eles têm uma taxa de sobrevida um pouco baixa, né? Entre eles, eu coloquei o câncer de pâncreas, pulmão, fígado, esôfago, estômago, cérebro, ovário, o mieloma múltiplo, né? E foi, foi realizado também um quadro científico, especialmente para estudar o adenocarcinoma ductal do pâncreas, que inclui 4 recomendações específicas, com planos iniciais para ser implementado, né? Aí eu coloquei aqui embaixo, né? Que é um estudo mesmo, tá? Eu peguei de um outro artigo e coloquei as 4 recomendações principais, né? Para conseguir dar andamento na pesquisa e no segmento desse tipo de câncer, que seria entender a relação biológica, né, entre câncer de pâncreas e a presença de diabetes, né? Evaluar um rastreamento longitudinal, né, com biomarcadores para detecção de adenocarcinoma ductal de pâncreas e os precursores. O terceiro seria estudar umas terapias, estratégias terapêuticas, né, e imunoterapia, fazer uso da imunoterapia, e desenvolver um novo tratamento que ela consiga atingir aquele oncogênio RAS, que é dependente, e sinalizar qual que é o caminho que segue, né, esse oncogênio para a gente conseguir ser efetivo no tratamento e a prevenção. Agora, falando um pouco sobre os pontos que eu vi favorável no presente estudo, foi que eles foram atrás de algumas mudanças nas estratégias de tratamento daqueles cânceres, aqueles especialmente que têm um potencial para alterar a taxa de mortalidade, né? Aqueles que vão matar mais para o ano 2030. E ter certo tipo de alteração no método de rastreio ou nas estratégias de prevenção que estão sendo usadas atualmente, já que eles podem alterar tanto a incidência quanto a óbito, né? Ele pode ajudar muito para o futuro para diminuir o número de casos, né?
A gente vê que teve mudança entre os números de óbitos e incidências, que foi uma mudança favorável, né? Mesmo em pacientes acima de 65 anos, já que eles avaliaram pacientes de várias idades, mas a gente vê que a mudança no tipo de rastreio e nas estratégias de prevenção, eles são efetivas mesmo em pacientes acima de 65 anos. Então, isso vai ajudar bastante. Entre as limitações que eu vi no estudo, eu vi que tipo, tem algumas alterações demográficas, né? E isso não vale para o resto do mundo, né? Já que a gente está falando especificamente sobre os Estados Unidos, né? E não existem alterações na taxa de incidência ao projetar o número de óbitos. Isso aqui pode acarretar uma provável estimação entre o número de óbitos que terá, né? E, por exemplo, falando sobre os dados demográficos, qualquer alteração que tiver nos dados, medidos de 2006 a 2010 que eles fizeram, né? Ela pode resultar numa superestimação no número projetado de casos de óbito, tá? Já que ele pode mudar a porcentagem da mudança anual. Isso seria todo. Obrigado. Muito obrigado, Fernando, pela apresentação. Eu acho que todo mundo entendeu muito bem, né, a respeito desse paper, mostrando que realmente o câncer de pâncreas ele vai ter uma projeção de aumento, né, de acréscimo em relação ao número de casos total, né? Isso é uma coisa importante porque a gente está lidando com uma doença de difícil tratamento, uma doença onde o próprio tratamento, que é o tratamento cirúrgico, ele tem uma taxa de morbidade elevada, tem uma taxa de mortalidade elevada, e essa é a única forma de tratamento curativo. E você vê que o estudo, né, quando você lê o estudo, você percebe também que eles estão depositando mas muito as fichas no tratamento associado da gencitabina, associado ao nab-paclitaxel, que realmente pode aumentar a sobrevivência. Além de tudo, né, o câncer de pâncreas é o que tem a menor taxa de sobrevivência depois de 5 anos, né? Então, de todos os cânceres que a gente conhece. Eu me lembro há muito tempo atrás que num EGW, eu não me lembro que cidade foi, o pessoal da Holanda fez um estudo mostrando que até 2030 o câncer de pâncreas iria suplantar ou ficar quase no mesmo nível do câncer de cólon, né? E aí a pergunta que eu faço, e eu acho que essa é aliás, uma dúvida que eu tenho é, será que o câncer de cólon, apesar de extremamente prevalente, né, ele está diminuindo por causa das nossas atividades ou atitudes é, realmente que previnem através da colonoscopia, através do sangue oculto, através dessas formas? Eu, por exemplo, acredito que sim, eu acho que sim, mas a gente percebe às vezes alguns raros trabalhos na literatura que questionam esse ponto, né? Então eu queria começar exatamente a discussão nesse ponto, né? O que é que vocês pensam? E hoje aqui nós temos assim, eu quero agradecer a presença aqui do professor Columbano, que é um gastroenterologista fantástico, além de um grande amigo de muitos anos. A gente já faz essa reunião há muitos anos, mas ele raramente ele entra, mas quando entra, com certeza ele contribui bastante. O professor Jorge Guedes, né? Nós temos aqui a professora Raquel, o professor Marcos Clarencio. Então, eu quero agradecer também a presença do Sávio, que é um oncologista. Então, acho que a gente tem uma mesa bem rica, bem recheada, para a gente discutir a respeito disso. E eu queria abrir já falando, né, com o Sávio, né? Sávio, o que é que você pensa, o que é que você acha em relação a isso, né? É, uma coisa é certa, né? A gente está vendo cada vez mais pacientes com câncer de pâncreas, cada vez mais. E muita gente fala, mas a gente está fazendo o diagnóstico também, muito mais fácil. Eu não sei se é isso também, né? Eu não sei se é isso, porque a gente vê doente há muito tempo e a gente não vê esses pacientes com as características que a gente vê. E os pacientes com câncer de pâncreas, eles têm características, entre aspas, né, muito peculiares em relação à sua doença e seu status quo. Então, eu queria saber de você
a sua avaliação, o que é que você pensa, o que é que você achou do trabalho, as críticas ao trabalho, gostaria de saber tudo isso aí. Agradecer aí o convite. Você Tá está sempre aqui, convidado, sabe? Você está sempre convidado. perfeito. Parabenizar o Fernando aí pela exposição. Lembrar que há bem pouco tempo atrás, né, o câncer de pulmão era o tumor com maior taxa de letalidade e a gente vem vendo um avanço científico no entendimento da gênese, né, e das vias de proliferação celular do câncer de pulmão. E a interferência nessas vias vem modificando de forma assustadora o prognóstico do câncer de pulmão ao longo do tempo, né? Então, o câncer de pâncreas começa a ultrapassar o câncer de pulmão por conta do desenvolvimento tecnológico. A gente tem hoje aí os tratamentos alvo-terapêuticos, né, específicos, e modificaram aí a forma de tratar e trazendo aí uma mudança do prognóstico para as pessoas. A gente espera que a oncologia e a oncogenética, a biologia molecular traga isso para todos e a gente faz votos de que o câncer de pâncreas também terá esse aprofundamento aí e esclarecer para a gente por que essa incidência tem aumentado. É a pergunta de milhões, né? Acho que ninguém tem essa resposta. A realidade, né, dos dados de database aí dos Estados Unidos, americano, não é a realidade nossa no Brasil, né? A gente sabe disso. Rastreamento de câncer de cólon aqui ainda não é uma realidade para o nosso país, né? A gente percebe que isso é motivo, e aproveitando a mesa aqui, que tem bastante pessoas influentes, nós temos que divulgar isso nos nossos pequenos meios, né? Porque não é uma realidade. Se a gente for questionar aí pequenos centros, a gente tem dificuldade nos centros mais informados, a gente não faz rastreamento de câncer de colo, né? Então, essa realidade não é tão importante. A outra coisa é que eu senti falta no trabalho dele comentar uma coisa muito específica, né? Os Estados Unidos já veio implantando o método de rastreamento diagnóstico para as populações tabagistas de câncer de pulmão, com tomografias anual. E as pessoas que têm uma carga tabágica, né, elevada, a gente sabe que o tabagismo é um fator de risco também para o câncer de pâncreas. E possivelmente o número de diagnósticos, o aumento do diagnóstico de câncer de pâncreas está associado à implantação deste protocolo nos Estados Unidos. Eu senti falta desse dado no estudo, porque o protocolo recomenda uma tomografia até a altura das suprarrenais. Então, aumenta bastante o diagnóstico incidental de câncer de pâncreas. Então, possivelmente, isso tem alguma interferência e a gente não tem essa informação aí na maioria dos estudos. Então, assim, eu acho que assim a gente contribui aí. Obrigado. Perfeito, Sávio. Queria saber a opinião do Columbano em relação a isso. Columbano, eu não podia deixar de perguntar para você, né? O que é que você pensa? Como é que tá? Como você está vendo esse movimento, né? Em relação ao câncer de pâncreas? Não sei se você está me ouvindo, Columbano. Bom dia. Bom dia. Não sei se vocês estão me ouvindo. Estamos te ouvindo perfeitamente, Columbano. É um prazer. Hoje consegui, porque eu consegui cancelar 2 pacientes na endoscopia e consegui ter horário, já chego cedo com vocês. Muito bacana o trabalho. Certamente tem o viés de ser bem localizado e por causa do levantamento dessa parte epidemiológica que foi feita na população americana.
Tem dois comentários que eu queria fazer com relação aos gatilhos epigenéticos da neoplasia. Quando você tem um órgão que o gatilho por exemplo, o tumor de cólon, existe afora os gatilhos que a gente não tem conhecimento, sobretudo no contexto vivencial e do exposoma. Vejam que o gatilho do intestino está ligado ao alimento, a proliferação bacteriana dentro do cólon. Então, a abordagem do cólon é feita por endoscopia, você detecta a maior parte das lesões são da mucosa. Com relação ao estômago, vocês estão vendo que a incidência de câncer de estômago vai cair em função da erradicação do H. pylori, que vai aumentar, os adenocarcinomas gástricos vão reduzir drasticamente com a redução do H. pylori, e está aumentando os tumores neoendócrinos em função de gastrite atrófica, isso que nós temos observado. Agora, o pâncreas é um órgão retroperitoneal sem serosa, e os gatilhos certamente são muito mais moleculares, ligados a fatores, vamos falar, de gatilhos palpáveis. E a abordagem diagnóstica de câncer de pâncreas é complicadíssimo por causa do acesso à parte celular, inclusive o acesso aos canalículos. Você não tem como abordar ainda, né, as lesões precoces intercanaliculares. Talvez no futuro a gente consiga introduzir uma microsonda dentro do canalículo para observar a mucosa. Isso vai ser uma coisa assim fantástica. Imagina uma sonda muito fina que vai conseguir abordar o interior do canal. Isso aí seria uma ideia, porque como os adenocarcinomas são ductais, seria uma tendência de abordagem. Bom, eu gosto sempre de abordagem de prevenção de câncer, envolver a parte vivencial das pessoas, mudar paradigmas e trabalhar a parte até quântica da coisa. Não é só a parte de tratar o câncer já instalado, aí nós já perdemos o tempo. Então, qualidade de vida, qualidade alimentar e qualidade da microbiota. Essas serão as sugestões maiores. Obrigado. Muito obrigado, Columbano. Queria saber a opinião do professor Jorge Guedes, depois a Raquel, por favor. Se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, é só levantar a mão. Eu acho que é um ponto importante. Jorge, bom dia. Bom dia a todos. Muito feliz aqui de estar com vocês, com o Columbano, com o Sávio também, que tem nos dado insights aí a respeito da oncologia, né? Eu acho que nós temos três questões aí. A primeira questão é efetivamente fazer prevenção, que a gente precisa entender os gatilhos, os mecanismos biológicos, e a gente conhece muito pouco de fisiologia do pâncreas. Conhecemos praticamente nada da interação entre pâncreas endócrino e exócrino, não conhecemos praticamente nada dos processos inflamatórios que ocorrem no pâncreas. Então, e temos poucos modelos biológicos animais que nos permitem essa compreensão. Então, a gente tem que trabalhar mesmo com aquilo que a gente pode fazer, não sei, né, de obtenção de material, de tecido para cultura celular, enfim, e estudar melhor essa parte de inter-relação fisiológica. A segunda questão é a detecção precoce, né? A detecção precoce que tem efetivamente aumentado, e quando a detecção precoce chega, ela eleva as taxas de a notificação de casos, né? Eu acho que talvez o câncer de colo passou por isso, outros cânceres têm passado por isso, mas né, essa detecção precoce, de fato, ela não consegue nem prevenir, nem reduzir mortalidade, a não ser que a gente tenha uma estratégia, que é a terceira fase, muito eficaz de tratamento, né? E no câncer de pâncreas, o único tratamento que nós temos é a ressecção cirúrgica, sendo que essa ressecção é diferente do colo, que a gente pode fazer uma ressecção minimamente invasiva, endoscópica, no câncer de pâncreas nós não podemos fazer. Então, para mudar isso aí, ou entender aí a epigenética desse câncer, só a genética não vai nos dar a noção disso aí. E temos uma questão que a gente vem acompanhando, né, que é uma questão mundial, que é a síndrome metabólica, né?
durante os anos de fome, milhares de anos de fome, a humanidade acumulou genes que fazem com que a gente tenha o acúmulo de gordura nos tecidos, que a gente absorva avidamente carboidrato, transforma em gordura, e agora a gente está pagando pela fartura, né? Porque no mundo inteiro a gente tem visto a obesidade e dentro do contexto de síndrome metabólica, a gordura visceral sendo uma causa importantíssima, né, de mortalidade. Então, enquanto não mudarmos hábitos alimentares, né, para combater essa condição, né, que realmente assola não só países desenvolvidos, mas também chegou aos países do terceiro mundo, a gente não vai conseguir mudar muito essas estatísticas, não. No câncer de pâncreas, especialmente, a obesidade, ela tem sido o fator preponderante, junto com o tabagismo, obesidade e tabagismo, fator preponderante de risco. E é impressionante que a gente não consiga interferir em fatores como o tabagismo, onde entra a indústria, entra o governo taxando produtos, né? Entra a publicidade, a mídia. Conseguimos avançar muito para o câncer de pulmão, vemos aí alguns retrocessos, sobretudo por conta dos vaporizadores, né, dos vapes, que trouxeram aumento, sobretudo, do tabagismo em indivíduos mais jovens, embora não estejam diretamente relacionados com esse câncer, mas aumenta o retorno ao hábito tabagista. É isso aí. Vamos estudar a biologia, porque se a gente não entender a biologia desse tumor, a gente não vai conseguir entender mesmo o que é que a gente está vendo na nossa frente. Celso. Tá sem som. Celso, tá sem som. Opa! Raquel, gostaria de saber se você tem alguma coisa para falar. Depois, Humberto, se quiser falar alguma coisa, Marcos Clarencio. Eu acho que é importante a gente discutir esse tema, que é um tema extremamente interessante, né, e que vai impactar, com certeza, a saúde pública nos próximos anos, né? Então, eu acho que esse é um ponto que a gente já tem que começar a se preparar, porque cada vez mais nós vamos ver pacientes com câncer de pâncreas, né? Pacientes difíceis de tratar, quer seja ele de tratamento endoscópico paliativo ou até mesmo de tratamento cirúrgico. E depois, no final, a gente vai abordar as considerações, vamos analisar as considerações do Rodrigo, né, que é o cirurgião que está sempre aqui nos prestando seu auxílio. Então, Raquel, por favor, fique à vontade, bom dia. Bom dia a todos, um prazer estar aqui, é muito bom o Columbano estar conosco aqui também, um prazer ouvir os comentários dele. Então, praticamente já foi falado os pontos mais importantes, lembrando os fatores de que nós sabemos da idade avançada e o tabagismo como principal fator, em termos de 25% dos casos, nós temos associação com o tabagismo e, por vezes, associado ao alcoolismo. O alcoolismo e tabagismo aumenta, potencializa esse risco, né, de agressão e aparecimento do câncer pancreático. Mas, como o Jorge bem lembrou, a doença metabólica e aí associada à esteatose pancreática vem sendo estudada, embora ainda eu acho que estamos longe de ter alguma explicação exata, porque nós vemos pacientes, uma grande variedade de evolução nos pacientes obesos, mesmo com esteatose pancreática, mas temos que nos aprofundar nesse conhecimento e lembrar da diabetes como fator de risco também, que nós não entendemos nada ainda. Até se isso estaria associado a essa síndrome metabólica
gordura pancreática, determinando o aparecimento mais precoce da diabetes. Esse fator ainda não sabemos muito bem. O que nós sabemos é que o paciente com diabetes a longo prazo, quanto maior é o tempo dessa diabetes, vai diminuindo o risco desse desenvolvimento. Ao contrário, uma diabetes de evolução. Isso nós vemos também no segmento dos pacientes com IPMN, que usamos a diabetes como um marcador de risco. Então, dos fatores de risco, era isso que eu queria falar, mas saindo um pouquinho, só lembrar da importância do manejo desses pacientes com diagnóstico de câncer pancreático, que, como já foi dito, na maioria das vezes chegam tardiamente para nós, e o manejo daí, muitas vezes, é somente com um oncologista clínico, e esses pacientes devem ser manejados para melhorar o estado nutricional. Não esquecer de reposição de enzimas pancreáticas já no diagnóstico de muitos desses pacientes, principalmente se tiver um comprometimento do ducto pancreático. Perfeito, Raquel. Muito obrigado por suas considerações. Eu acho que esse é um ponto importante mesmo, né, que a gente tem que entender e que a gente não entende, que é realmente a relação, né, a relação entre pâncreas e diabetes, né, principalmente o câncer de pâncreas, né. Acho que esse é um ponto fundamental. A gente vê na prática clínica diária alguns pacientes com massas, né, no corpo do pâncreas, ocupando a cauda do pâncreas, que desenvolvem ou desenvolveram diabetes de forma recente. E aí, além de tudo, a gente vê pacientes com grandes massas pancreáticas, às vezes, que não têm diabetes, né? Então, essa relação é muito importante, porque a gente também não sabe o momento que o diabetes aparece, se o câncer já está instalado, se não está instalado. Isso é uma coisa que realmente chama bastante atenção. O Filadélfio levantou a mão, depois o Humberto. Então, Fila, por favor, se você quiser fazer algum comentário, fique bem à vontade. Bom dia. Oi. Bom dia, pessoal. Eu acho muito importante esses trabalhos que começam a desenhar para onde estamos indo. Agora, infelizmente, nós o tempo todo a gente se refere fora. A minha primeira experiência negativa com isso foi quando eu fui fazer o estágio no Japão, em 85. Os países da América Latina que estavam lá representados, praticamente todos tinham estatísticas dos tipos de câncer existentes lá. E a gente não tinha. Quando eu cheguei aqui, tentei observar isso e tentei levantar dados. Assim, vocês não imaginam o nível de confusão, porque o pessoal simplesmente coleta os dados de laboratórios, etc., e a nomenclatura é completamente, cada uma é de um jeito, heterogênea, ninguém consegue colocar tudo assim na mesma plataforma para análise de alguma coisa observável, né? Comparável. Então, e aí eu acho importante, né? Falou do diabetes, das questões metabólicas, no Helicobacter, né? E assim, na verdade, quando você se depara com câncer, na imensa maioria das vezes, ele é o surgimento independente de qualquer um desses fatores. Então, o surgimento do câncer, com os fatores conhecidos, assim, ocorre numa proporção relativamente pequena frente aos casos que você não consegue conectar com nada de onde ele surgiu, né? E o futuro serão as observações moleculares, testes moleculares de prevenção. Acho, falando nisso, é importante, diminuindo nos Estados Unidos, e nitidamente aqui está aumentando, né? E a detecção precoce com sangue oculto na forma imunológica existe desde a década de 90. O Japão colocou isso à disposição. O Brasil tardiamente efetivou isso. Eu nem sei se o teste é
tão sensível, eu queria saber de vocês, se é tão sensível quanto o que eu conheci lá do Japão. E que, por exemplo, no Japão, eles fizeram um teste junto ao Uruguai. O Uruguai tinha 30 vezes mais sangue oculto nas fezes do que Japão. E aqui, imaginem o que está acontecendo aqui conosco, né? O Guedes falou uma coisa super importante para o câncer de pulmão, que são os vaporizadores. Assim, a molecada está usando, então, tendo uma adição à nicotina em pacientes muito jovens, então nós vamos ter esse problema daqui a pouco. E câncer de estômago, em relação ao Helicobacter, nós somos uma nação que não tem atrofia gástrica. Portanto, o tumor que eventualmente estaria relacionado ao Helicobacter é o intestinal, que praticamente sumiu do Brasil, né? Então, o nosso tipo de tumor de câncer, que o anel de Sineto está estabilizado e o tipo tubular, tipo gástrico, está aumentando, né? Então, e ainda assim, independente do Helicobacter. Então, é um problema a gente não ter dados epidemiológicos claros. Eu acho que, além da patologia, acho que só a epidemiologia no Brasil é mais deixada de lado ainda do que a patologia, para que a gente possa começar a ter raciocínios mais claros, né? E agora outra coisa que eu acho que está nítido é a idade, que diminuiu muito para pâncreas e vias biliares extrahepáticas, né? Diminuiu muito. Para câncer de fígado, sim, acho que a esteatohepatite vai predominar na medida em que vírus C vai começar a diminuir, mas acho que a gente vai ter um caminho muito longo ainda para tirar álcool, esteatohepatite e vírus C do meio do caminho aí, né, para fígado. Agora, pâncreas, eu acho que é isso. A grande coisa que para mim está acontecendo é a diminuição da faixa etária, pacientes de 35, 45 anos sendo acometidos. Então, o que vem pela frente é muito preocupante e a gente continua sem dados objetivos para esse raciocínio, né? A gente tem um feeling, né? Desculpa falar em feeling, eu vou falar do IPMN, né? Que acho que é o único marcador real de pâncreas que a gente pode ter. E assim, a observação nossa, assim, do dia a dia é IPMN sendo origem do carcinoma ductal é menos de 5%, né? Mas, não deixa de ser um baita marcador, mas é por onde a gente eventualmente pode caminhar, né? Difícil, acho que é um momento difícil. E é exatamente o que está acontecendo, né, Fila? Porque se você perceber, a maioria absoluta dos trabalhos da literatura hoje se esforçam em tentar entender a história natural do IPMN, né? Ou seja, para ver se você consegue criar uma correlação. Inclusive, estão determinando muito bem qual é o tipo de adenocarcinoma derivado do IPMN, né? Então, acho que esse é um ponto fundamental e que também traz bastante inquietação, né? Porque da onde vem mesmo o adenocarcinoma, né? A gente não entende bem nem a neoplasia intraepitelial pancreática, né? Imagina como se a gente entender bem a parte, exatamente a parte, né, do câncer de pâncreas mesmo, do adenocarcinoma e seus derivados, né? E seus derivados, né? Porque são muitos. O paninha microscópico, como é que é a maior sensação de impotência frente a isso, né? Exatamente. Muito bom. Obrigado aí. Humberto levantou a mão, depois eu chamo o Sávio. Humberto, você quer falar alguma coisa? Fique bem à vontade. Bom dia Bom aí dia. a todos. O pessoal já esgotou bastante o assunto. Vou começar pelo que o Fila falou. Eu tinha anotado aqui que, na prática, a gente está vendo isso. Pacientes mais jovens, com grandes massas, com uma apresentação diferente do câncer pancreático. Sem dúvida, os recursos aumentaram a nossa capacidade de diagnóstico. Mas eu acho que não é só isso. Tem alguma coisa que a gente não está entendendo, como todo mundo comentou, né? E o problema é que, se a gente fizer uma comparação, né, com câncer de cólon, a gente sempre quis ver. Só que no colo ficou fácil a gente ver, a partir da colonoscopia. Eu lembro, na minha época de residência, a colonoscopia era uma coisa assim relativamente rara, difícil de acontecer no hospital.
quero falar minha idade não, mas tem bastante tempo. Mas eu acho que ver, como o Conurbano falou, dentro do ducto pancreático, pela localização anatômica do pâncreas, acho que esse ver nosso vai demorar. Então, como o Jorge falou, todo mundo falou, a questão de quais são o que a gente pode detectar pré-imagem. O colono, a gente está reduzindo, está fazendo um diagnóstico, porque a gente está vendo. Como o Fila falou, né? Em sangue oculto, a gente tem sido estabelecido no nosso país como um screening, né? Os pacientes me perguntam, doutor, tem o outubro rosa, o novembro azul, e por câncer de colo não tem nenhuma cor, não? Isso não está estabelecido? Em termos de governo, não. Tem das sociedades que colocam aí o março azul, né? Todo mundo tenta fazer alguma coisa. Então, assim, por câncer do pâncreas, o que eu vejo na minha prática que mudou um pouquinho é que a gente não tem pego mais aqueles pacientes super ictéricos, com um estágio super avançado, que estavam fazendo investigação de hepatite, de icterícia. A comunidade médica, de um modo geral, ficou mais alerta em relação a isso. Não vejo, sabe, que a tomografia seja uma ferramenta, porque quantas tomografias são necessárias para aumentar o nível de câncer do corpo geral em torno de 5 vezes na vida da pessoa? Tem estudo que mostra que você aumenta o risco de câncer de qualquer tipo, né, pela radiação. Então, assim, eu acho que é pré-imagem. A ecoendoscopia, a gente vai ver já alguma lesão já para puncionar, mas quando chega nesse estágio, já passou na tentativa de outras imagens. Então, a gente está engatinhando ainda e é completamente diferente do câncer de colo. Eu acho que o câncer de colo é só fazer uma coisa mais de forma em massa, como aí o Fernando mostrou no trabalho, a redução na mortalidade, né? Nas estatísticas dos Estados Unidos. A gente pode fazer isso, mas depende só da gente, né? Então, sem querer me alongar, mas há 20 e poucos anos atrás, foi feito primeiro, na Suíça, foi feito primeiro pela Associação Europeia, né? Foi feito um primeiro consenso, ou guideline, se não me engano, e eu fui lá. E eu fiz uma pessoa jurídica, traduzir um projeto de screening na população de Nova Friburgo, que é a co-irmã da cidade de Friburgo, na Suíça. Fiz um detalhamento traduzido em francês, em alemão. E como eu fui na Universidade de Friburgo, na Suíça, em que o reitor era presidente da Associação Friburgo, Suíça, Nova Friburgo, Brasil, eu tinha tudo detalhado, assistente social, tudo para hospital para fazer hospital público, precisava de recursos para comprar aparelhos, etc. E o que eu ouvi foi que o Brasil era rico e a gente que era desorganizado. Uma das maiores vergonhas que eu passei na minha vida. Eu saí de lá cabisbaixo com o meu projeto de baixo. E foi uma das maiores vergonhas que eu passei na minha vida ouvido. Reitor da Universidade de Friburgo, presidente da Associação Nova Friburgo, falava assim: eu conheço seu pai, fiz parada com seu pai, gostava muito do seu pai, né? Porque a família é descendente suíça, e eu ouvi isso. Então, assim, a gente precisa se organizar. Desculpe se eu me alonguei. É isso mesmo, Humberto. Sávio, você quer fazer algum comentário? Depois eu vou pedir uma introdução aí, uma intervenção aí do Rodrigo, né, que é o cirurgião, para saber o que ele pensa também. E depois a gente vai passar pelo caso clínico, né? O Sávio vai apresentar para a gente um caso interessante que ele postou no grupo, que eu acho que vale a pena a gente discutir, que tem bastante a ver com o nosso momento atual. Então, Sávio, fica à vontade aí. Nós não estamos te ouvindo. Só fazer um comentário aqui no que o Dr. Fila colocou. Eu acho que
mas alguns dos colegas também apontaram a questão da idade, né? A gente tem acompanhado os outros tumores, né? Câncer de mama, né? E também tem diminuído a sua faixa etária, né? A incidência em pacientes jovens tem aumentado também bastante. Então, assim, eu acho que a gente está longe de descobrir ainda, né? E no caminho aí da detecção de DNA circulante, né, que a gente venha caminhando, capaz de a gente começar a fazer DNA circulante e não conseguir fazer sangue oculto. Acho que a gente caminha para isso. Esse é um ponto importante, né? Essa é uma coisa que eu acho que a medicina como um todo, e eu julgo isso, eu vou colocar aí também na conta do Humberto, que eu acho que é um pouquinho da falta de organização, ou também interesses pessoais, né? Interesses empresariais, eu até diria, né? Onde os métodos mais simples, eles são simplesmente esquecidos ou não são, não são utilizados em detrimento de coisas muito mais onerosas, né? E eu vejo isso a mesma coisa, né? A biologia molecular caminhando, ela já caminha há muitos e muitos anos com o câncer de cólon, mas ainda existe muita dúvida em relação a isso, e agora estão querendo também trazer goela abaixo, né? Isso no câncer de pâncreas. Então isso chama bastante atenção. Rodrigo, você quer fazer algum comentário? Por favor, fique bem à vontade. Bom dia a todos, bom dia, Celso. Dia. Queria começar só dizendo que esse é um artigo que fala sobre epidemiologia de Estados Unidos. Todos sabem, pela primeira vez na história da humanidade, fora situações de extremas, como de guerras ou grandes epidemias, a sociedade americana é a primeira sociedade na história da humanidade que vem reduzindo a longevidade. Né? Eles perderam já alguns meses aí nos últimos anos e persistem dessa forma, tá? Além desse artigo que mostra isso, acho que é uma grande preocupação de todos no momento, e como o Fila estava dizendo, né, estamos discutindo aqui Estados Unidos, né? É uma sociedade diferente da nossa. Existe um Harvard publicou ano passado em pacientes jovens no mundo e principalmente nos Estados Unidos. São 14 tipos de tumores. Entre eles está endométrio, está pâncreas, está vias biliares, está câncer de vesícula, câncer de fígado. Então, assim, mais do que aumento de incidência de câncer, a gente tem uma incidência de câncer em pacientes muito jovens. É claro que ainda é uma população pouquíssimo acometida por esse tipo de tumor, mas percentualmente a população que mais aumenta a incidência atualmente de câncer de pâncreas nos Estados Unidos é dos 24 aos 29 anos. Tá? E a conclusão desse artigo de Harvard é que não se sabe exatamente por que isso está acontecendo. Mas eu não sei se até certo ponto a gente não nega um fator óbvio, né? Então, desde a década de 70 que se teve essa epidemia de obesidade na sociedade americana, derivado de políticas do Ministério da Agricultura dos Estados Unidos. Quer dizer, eles produzem uma quantidade relativamente baixa de calorias por americano anualmente, e aí eles fizeram um grande investimento de eficiência na agropecuária, e hoje em dia eles produzem mais de 3.000 calorias por indivíduo nos Estados Unidos. Foi aí que começaram a aumentar, porque eles começaram a produzir muito alimento e tinha que consumir esse alimento que eles estavam produzindo, e veio esse boom de obesidade na sociedade americana. E para mim isso parece um fator muito óbvio, né? Então, assim, a gente vive numa sociedade que, fora outros fatores de risco, que eu acho que é meio que inegável, e eu não sei até quando a gente vai negar isso, é que a gente vive num plano, talvez o nosso também, com uma enorme quantidade de pessoas obesas, e isso tudo de risco. E especificamente em relação ao câncer de pâncreas, a gente sempre conversa muito sobre isso, eu penso muito sobre isso, né? Mas, de maneira geral, a gente ainda pode falar de um câncer que, no mundo, praticamente o diagnóstico é igual à mortalidade, né? Então, assim, quando a gente fala também de grandes campanhas de detecção de câncer precoce de pâncreas,
Isso não é uma realidade para o mundo e, na verdade, eu acho que a gente começa a mudar o jogo a hora que a gente começar a ter formas de tratamento mais eficazes, que eu acho que é o que tem acontecido nos últimos anos. Tem algumas outras coisas em andamento. Harvard também está trabalhando com novos agentes, principalmente que visam a disrupção de um pouco da atividade neoplásica do tumor, para ver se tem mais acesso ao sistema imunológico e ao tratamento quimioterapêutico, e alguns resultados vêm mudando. A gente sempre discute aí da neoadjuvância, não neoadjuvância, mas fato é que nessa luta entre neoadjuvância ou não, se a gente confiar nos resultados dos trabalhos, e sei lá, trabalhos vindo da Europa, de alguns centros muito importantes, vem começando a ser publicadas as casuísticas com melhores resultados de todos os tempos, tratamento do câncer de pâncreas, e eu acho que especificamente no pâncreas a gente tem que começar a entender cada vez mais a glândula para ter melhores oportunidades de tratamento, porque basicamente, assim, fora poucas exceções, o que a gente faz de diagnóstico é o que a gente vai ter de mortalidade desse câncer, né? E concordo, a gente vê no dia a dia, acho que o Humberto falou sobre isso, parece que houve uma mudança no comportamento biológico da doença também. A gente tem visto tumores maiores, com menos sintomas, menos compressão de vias biliares, menos invasão vascular em pacientes cada vez mais jovens, né? Então, assim, apesar de a gente não ter exatamente o motivo de que isso está acontecendo, aumento da incidência de câncer, especialmente em pacientes jovens, a gente tem alguns indícios. Eu acho que a gente tem que se conscientizar disso e mudar hábitos e fazer um grande investimento nisso para ver se a gente consegue reverter de alguma forma essa tendência que a gente vê, principalmente nos Estados Unidos atualmente. Perfeito, muito obrigado, Rodrigo, por seus comentários que realmente são muito válidos, muito úteis, né? E eu concordo totalmente com você. Você lembrou, inclusive, alguns fatos históricos que realmente fazem com que exista essa correlação, né, entre o mundo com superalimentação e os indivíduos que comem, né, que comem demais. Isso está realmente fazendo com que é, os cânceres, tanto de fígado quanto de pâncreas, têm aumentado, né? Eu mesmo, na última sexta-feira, tive a oportunidade de atender um paciente jovem, com 40 anos de idade, que tinha um câncer de pâncreas, né? Inclusive com invasão do adenal, invasão da papila, tudo. Chegava a níveis de icterícia aproximadamente de 19, mostrando que realmente cada vez mais a gente tem visto pacientes mais jovens. Isso é uma coisa que chama bastante atenção. Eu quero saber se alguém tem mais algum comentário para fazer. Se alguém tem, é só levantar a mão ou abrir a câmera e pode falar, pode perguntar. Se alguém tiver também alguma pergunta, fique bem à vontade. Caso não tenha absolutamente nada, eu vou pedir para o Dr. Sávio colocar a tela dele para a gente, compartilhar a tela, que ele vai apresentar um caso, acho que é um caso extremamente interessante, que ele vai nos brindar aí hoje. Então, Sávio, se você puder compartilhar, beleza. O Sávio já está compartilhando a tela. Pode apresentar, Sávio, fique à vontade. Nós não estamos te ouvindo. E agora? Agora sim. Perfeito. Então, assim, primeiro vou já antecipadamente pedir desculpas aí que o caso foi preparado rapidamente da semana passada. A gente não vai ter tantos dados como gostaria, mas acho que vai dar bastante discussão. Paciente de 54 anos, homem, policial militar, casado, 2 filhos, sem nenhuma comorbidade, que em janeiro desse ano começou com uma dor abdominal inespecífica, leve, tomando sintomáticos, fez uma tomografia de abdômen e pelve nessa investigação em 29 de março, ou seja, mais ou menos 3 meses aí entre o início dos sintomas. A tomografia mostrava já de antemão uma elevação, né, um aumento da região anterior, né, do pâncreas. A gente pode inicialmente ver aqui nas primeiras figuras. Uma tomografia com cortes de 1 milímetro,
Para quem tiver um pouquinho de dificuldade acompanhando a coluna, a gente vai ver aí os discos intervertebrais, um pouquinho de cada vez, a gente vê essa massa se projetando na região anterior em direção ao duodeno, ao suco duodenal, né? Uma massa relativamente grande, mal definida, heterogênea, com área de necrose, e aí se suspeita de cara de um diagnóstico de um tumor de pâncreas, de cabeça de pâncreas. Nesse momento, o paciente ainda oligossintomático, sem muitos sintomas. Então, essa tomografia inicial, na sequência, o colega cirurgião que viu o paciente pediu uma ressonância de abdômen, marcadores, os marcadores iniciais, CA19.9, 267. Na sequência, uma angiotomografia, novo marcador em ascensão, 353. Novas incidências de imagem, e a gente consegue ver melhor, né, o pâncreas, o corpo e a cauda do pâncreas na primeira figura, sem atrofia, sem dilatação ductal, e a projeção do tumor praticamente invadindo ou com uma proximidade muito grande, podemos dizer assim, do duodeno. Essa massa, ela continua, né, inferiormente, e começa a abraçar aí algumas estruturas vasculares ou se aproximar dela. A gente pode ver que a artéria mesentérica superior, ela tem uma certa distância, ela não está completamente abraçada, apesar da gordura periférica, né, ter um certo borramento. Novas imagens, né, novas incidências, também classificando aí um pouco mais as estruturas vasculares e a massa na porção anterior da cabeça do pâncreas. Então, eu aproveitei e compilei assim um pouco dos aspectos radiológicos, né? E a gente consegue classificar uma lesão expansiva, infiltrativa, comprometendo mais a face anterior e inferior da cabeça do pâncreas, na região ali do suco paraduodenal, medindo pela ressonância 53 milímetros por 44, ou seja, 5,3 centímetros por 4,4 centímetros, hipovascular, sem restrição à difusão, com proximidade da artéria hepática própria, com plano de clivagem com a artéria mesentérica superior, sem contato ou sinais de estenose com o tronco celíaco, com as artérias hepáticas comum, própria ou de direita e esquerda, e uma infiltração, né, com a oclusão parcial da confluência porto-mesentérica. Então, aqui a gente chama atenção para esse envolvimento venoso, né, do sistema porta, uma reconstituição do fluxo já se fazendo da veia porta principal através de algumas colaterais peripancreáticas. Então, uma lesão também com extensão extrapancreática com suspeita de infiltração do mesocolo transverso. E, como a gente já tinha visto nas imagens, um amplo contato com a face posterior e inferior do anteogastro. Humberto está aí, eu vou pedir a colaboração do Humberto para apresentar aí, que foi quando ele entrou nesse caso. Eu coloquei na sequência as suas imagens, Humberto. Consegue abrir aí? Estou vendo aqui. Então, assim, na visão endoscópica, a gente já vê um grande abaulamento aí da parte da incisura, principalmente do anteogastro. Passa o próximo. Eu não vi nenhum comprometimento do tronco cilíaco e da artéria mesentérica superior. Vocês estão vendo nas duas imagens aí.
Pode passar, Sávio. E a gente viu, então, na região antral-lórica, que é a imagem à esquerda acima, já uma massa grande, né, de ecogenicidade heterogênea, com áreas sólidas, algumas áreas, não sei se de necrose, mas mais isoecogênica ou hipocogênica, sem limites, né? E de grandes dimensões. Aí, acho que a maior estava em torno de 4 centímetros, 42 milímetros na maior medida, com características de tumor mesmo, né? Bom, vamos para frente, sabe? Aí a gente já no bulbo do adenal, tendo as mesmas características, e a gente vê assim, abaixo, nessa parte aí que o Sávio está mostrando, né, a lesão na cabeça pancreática, sem como comprometimento do ducto biliar, do colédoco, estava medindo o diâmetro normal, e nesse momento aí eu não vi nenhuma compressão ou interrupção do fluxo da porta, da veia porta, como a Anjo TC mostrou. Pode passar, Sávio. Não sei se tem muita... Se tem mais... Acho que a gente só tinha essas imagens, né? Aí a gente fez a punção, não me lembro, deve ter sido com agulha de 20 Gauss, de FNB, né? 22. Foi de 22? Foi 22. Tá, então foi em 22 e aí agora com fila. Pilas, quer fazer algum comentário a respeito dessa imagem? O que é que você vê? Olha, é o adenocarcinoma ductal mesmo, e está infiltrando músculo liso aqui, né? Deve ser a parede do adenal, a desmoplasia aqui em volta, né? Esse padrão é do adenocarcinoma ductal mesmo. A imagem, o material está bem satisfatório, hein, Fila? Um material bem satisfatório, Ótimo, né? tá Ótimo material, tá né? ótimo, tá ótimo. Porque Dá gosto. mostra a desmoplasia, mostra o epitélio, né? E aí mostra, inclusive, parte da parede do adenal, muito provavelmente ali, né? Provavelmente infiltrando, sim. Perfeito. Muito Perfeito. bom, tá muito bom. Então, compilando, né, um paciente com 54 anos, rígido, sem nenhuma comorbidade, óligo-sintomático, com adenocarcinoma ductal da cabeça do pâncreas, estágio clínico radiológico, um CT4, CN0, sem metástases nos métodos diagnósticos radiológicos convencionais. Ele foi classificado como um borderline quanto ao critério de ressecabilidade, considerando ali a invasão do sistema porta, né? Envolvimento isolado, né, do sistema porta, envolvimento do conjunto de artérias, né? E com essa discordância entre a ecoendoscopia e a angiotomografia, a gente vai deixar para discussão depois. Nesse momento, né, os marcadores elevados, ou seja, um paciente que tem critérios de ressecabilidade borderline com CA 19,9 maior que 100, um tumor maior do que 2, 3 centímetros. Nesse cenário, mesmo ainda com pobres resultados, a gente sugeriu, né, que esse paciente fosse submetido à quimioterapia neoadjuvante, protocolo FOLFIRINOX, que é a utilização de fluoracil infusional, irinotecan e oxaliplatina. Esse paciente fez 6 ciclos a cada 14 dias, entre 20 do 5 e 30 do 7. No 6º ciclo, ele teve uma toxicidade gastrointestinal mais severa, com diarreia, com necessidade de internação, e a gente atribuiu isso ao efeito tóxico do irinotecan. Tivemos que atrasar uma semana do intervalo entre o 6º e o 7º ciclo,
E aí ele seguiu com uma suspensão do irinotecan, que é uma adaptação prevista nos protocolos, fazendo praticamente 2 ciclos de FOLFOX, que é um esquema que também é utilizado hoje no tratamento avançado do câncer de pâncreas. E aí eu trouxe os marcadores séricos, né? Logo no dia antes da quimioterapia, a gente conseguiu resgatar esse dado. O paciente tinha um marcador de 474,7, e na sequência os marcadores eles foram caindo sucessivamente a partir da sequência dos ciclos de tratamento. O paciente, apesar da toxicidade, uma boa condição clínica, rígido, muito bem nutrido, sem nenhuma doença. E aí eu peço desculpas porque a gente não tem as imagens da avaliação de resposta, fica para um próximo momento, mas a ressonância ela mostra uma redução das dimensões dessa formação expansiva, medindo agora 2,8 por 2,3, e ela media anteriormente 5,3 por 4,4. E se a gente for perceber, né, a ressonância ela estima o tamanho da lesão maior do que as imagens de tomografia e de imagem. A gente vê isso na prática clínica, isso é interessante para a gente não se ater, né, ou não se contentar com uma só imagem, podendo ter as duas. Hoje no cenário do tratamento é bem importante. A anjo tomografia arterial e venosa, ela mostra também a redução da dimensão da lesão, a dimensão ainda um pouco menor, né? 30 por 24 milímetros, ela media 35 por 32, e essa diminuição ela é correspondente a cerca de 60 da incidência por 2 sem o critério RECIST apresentado. A gente tinha ainda sinais de estenose pancreática infiltrando a raiz do mesentérico e apresentando o plano de clivagem artéria mesentérica superior das artérias hepáticas, mas, novamente, a tomografia a infiltração da confluência porto-mesentérica e agora com sinais de trombose nesse nível, com a artéria gastroduodenal envolvida pela massa, né, desde o início, e a via cava inferior pérvia em toda extensão. Nesse momento, o paciente, nessa dúvida, e foi uma segunda opinião fora do serviço aqui do Instituto de Oncologia de Macaé, e a gente fica muito satisfeito com isso. A gente gosta que os pacientes vão ouvir segunda opinião em vários lugares. E o paciente voltou com a indicação de fazer um PET, e assim foi feito, apesar do momento não ser o ideal, né? E da gente discutir que a gente tem, principalmente pós-quimioterapia e até muitas vezes antes da quimioterapia, o câncer de pâncreas tem atividade metabólica às vezes duvidosa. Então, esse PET mostrou só a captação na região da cabeça pancreática e uma redução do calibre da junção porto-esplênica mesentérica, como a tomografia já anteriormente, e a ausência dos demais focos metabólicos ativos no resto do corpo. Então, nesse momento, a gente seguiu aí, né? E esse paciente foi operado. Eu não tenho fotos da todo o aspecto cirúrgico, né, para partilhar aqui, mas cirurgia grande, lembrando que ele tinha envolvimento, né, da suspeita do envolvimento da raiz do mesentério ali, envolvendo a proximidade com o colo transverso, né, no ângulo hepático, além do envolvimento já desde a microhistologia lá atrás do duodeno. Então, foi submetido a uma cirurgia muito grande, né? Esse é um dos pontos de discussão aqui.
a gente vai apresentar. E, em resumo, esse paciente foi submetido a uma gastrodenopancreatectomia, linfadenectomia, ressecção parcial da veia porta com plastia e ampliação das margens guiada por congelação, uma iliocolectomia direita, colistectomia e omentectomia. E no anátomo patológico, a gente tinha um adenocarcinoma grau 2, medindo 5,1 por 2,4 centímetros microscópicos, com invasão angiolinfática e inclusive de vasos de parede muscular, invasão perineural extensa, extensão do tumor para o tecido adiposo peripancreático, infiltrando até o estômago, indo até a submucosa gástrica, e invasão também do omento na face anterior do pâncreas, que foi ressecado em bloco com segmento colônico, né? A parede da veia porta, ela também tinha invasão até a camada muscular interna e teve sua ampliação da margem checada no exame perioperatório. No anátomo foi identificado 70 linfonodos, 22 mesentéricos, 4 da gordura peripancreática, 8 da gordura nodal, 5 reto coledociano, 10 da artéria do tronco celíaco, 1 colado na veia porta e a presença de um único linfonodo positivo dos 20 peripancreáticos. Então, ele foi classificado como um T4B N1A, 1C, considerando o peritônio. Nessa cirurgia foi feita agora, recentemente, dia 28/10, e eu atendi o paciente no pós-operatório, semana passada, por isso que me motivou a colocar aí o anátomo patológico, ele é muito mais bem detalhado no grupo. Quem tiver a oportunidade de olhar, eu acho que vale a pena, porque a gente tem que dar aquilo feito, né? O trabalho do Sérgio Franco, do patologista, em descrever o anátomo patológico foi uma das coisas que me chamou muita atenção. E aí a gente abre para discussão. Perfeito. Realmente é um caso extremamente rico em detalhes, né? Quero parabenizar toda a equipe, Sávio, cirurgião, o próprio Humberto, né, pela condução do caso, que eu acho que foi de forma muito satisfatória. Realmente existem inúmeros pontos que a gente pode discutir aí, né? E dentre eles, algumas coisas que me chamam bastante atenção, como por exemplo, vamos fazer uma tomografia, vamos fazer uma ressonância, e vamos fazer depois uma angio-TC. Eu, por exemplo, nesses casos, a minha tendência hoje é fazer exclusivamente uma tomografia, como ele já tinha, né? Porque a gente sabe, e até o próprio Beto deu uma aula aí pra gente, né, em Macaé, mostrando que se você tiver uma lesão sólida, né, a tomografia computadorizada é muito boa, inclusive você já faz cortes mais profundos, né, e consegue fazer inclusive uma angio-TC, né, que é extremamente importante nesses casos. Uma vez feito o diagnóstico de uma lesão borderline, uma suspeita de uma lesão borderline, você tem que fazer a ecoendoscopia para fazer a biópsia. E foi o que foi feito. Ou seja, esse paciente tinha uma lesão e essa lesão, pela ecoendoscopia, me pareceu, o Humberto me corrija se eu estiver errado, me pareceu que era uma lesão que estava próxima da estrutura vascular, mas não invadia a estrutura vascular pelas imagens que ele mostrou, né? Mas a gente sabe... Isso mesmo. Oi? Isso mesmo, quer dizer, não tinha interrupção do fluxo da porta, certo. Mas assim, ficava difícil de determinar se havia plano de clivagem, com a distância, isso foi difícil de determinar, mas não tinha alteração do fluxo, mas a proximidade, sem dúvida. Perfeito. Então, exatamente isso. E aí foi feita a biópsia fez o diagnóstico, ou seja, conseguiu classificar a lesão como um adenocarcinoma ductal pancreático, né, com bastante material, mostrando que havia uma invasão da região da parede duodenal, e esse paciente, nada mais justo, foi indicado um procedimento operatório. A questão que fica é, será que vale a pena, né, fazer um procedimento operatório desse? Eu ainda não estou convencido
e aí o Rodrigo Surjan pode falar alguma coisa, eu não estou convencido de que as ressecções vasculares tragam para o paciente uma sobrevivência melhor nesses pacientes, né? Mas realmente isso chama bastante atenção. E além de tudo, o anatomopatológico desse paciente mostrou um PT4B, que a gente sabe que a taxa de sobrevivência desses pacientes no próximo ano, né, eu posso até dizer assim, nos próximos 18 meses, é muito baixa, né? Está em torno de 20% ou 25%. Chama bastante atenção. Então, eu acho que é um caso muito interessante, muito importante, que mostra que a gente está evoluindo. E depois do Folfirinox, né, você percebe que existe mesmo uma luz no fundo do túnel em relação a isso. Então eu queria saber também, queria discutir aí com o Rodrigo, com o Fila, né, o que a gente pode fazer. E uma outra coisa, Sávio, na condução desse paciente agora, você complementaria com mais alguma coisa? Porque veja bem, nós estamos falando de um PT4B, nós tivemos até um caso desse na SBAD, né, que quem apresentou foi o Dr. Fauzi, né, e a gente discutiu bastante a respeito disso. Eu já vi, por exemplo, oncologistas darem tratamento complementar para um paciente desse. Né? E eu percebo que a tendência hoje é não tratar, não fazer absolutamente nada. Então eu também queria ouvir a sua opinião a respeito disso, mas antes eu queria ouvir o Rodrigo e depois o Filadélfia. Oi, obrigado, sabe, o caso fantástico. Eu tenho só uma curiosidade, que eu acho que esse PET, que foi quando ele foi o paciente procurou outras opiniões, eu acho que deve ter sido um cirurgião que pediu, tá? Porque, assim, o que me preocupou o tempo inteiro nesse caso era que a história da trombose de pó lateral. Assim, uma trombose significativa do sistema portal com muita colateral no hilo é impossível operar. Se tentar operar, assim, provavelmente não tinha tanta colateral assim. Esse PET, eu não entendi muito bem também qual foi a indicação dele. Você tinha um paciente já estadiado, evoluindo super bem, com uma queda significativa de marcadores. Eu vou trazer para vocês, eu só estou esperando sair o AP, caso muito menos complexo que esse, tá, sabe? Um tumor de cauda de pâncreas, de uns 3 centímetros, que abriu o quadro com 8.000 de CA19,9, foi para neoadjuvância, o CA19,9 se tornou 17, a imagem da tomografia praticamente sumiu do pâncreas e a gente operou agora, tá? E ele já tinha começado o quadro com 3 metas. Assim, putz, eu não sei, tipo, para mim a condução do caso é irretocável. Eu acho que ainda fica aberta essa discussão realmente que o Adrien colocou, se vale a pena operar esse paciente ou colocar esse paciente em algum esquema de tratamento sistêmico de manutenção. Mas, pô, vocês estavam com um paciente de 54 anos, a cirurgia não vou nem comentar, né? O cara faz uma DPT, é claro que ele teve que ressecar tecidos adjacentes, mas o cara te manda 70 linfonodos, não tem nem o que falar. Tem nem o que falar. E pela evolução pós-operatória foi ótima. Então, assim, olha, eu vou falar um negócio muito bobo para vocês agora, que eu tenho até um pouco de vergonha de falar, tá bom? Mas, assim, é o que eu acho, sabe? Com 54 anos, com essa resposta ao tratamento de neoadjuvância, esse cara não tem outra chance. Você colocou na mão de um baita de um cirurgião que te entregou uma bruta de uma cirurgia, para começar depois a ter várias complicações de compressão do adenal, invasão gástrica, trombose tumoral de veia porta, infecção portal digestiva. Ah, cara, eu acho que o caso foi muito bem conduzido. O cirurgião entregou uma baita de uma cirurgia. Eu não teria mudado nada. Só questiono esse PET aí, que acho que foi o PET do medo, assim, né? Tipo, puta, para tomar decisão dessa, vamos fazer um PET, vai só para documentar. Mas, cara, e retocar a cirurgia. Parabéns. Eu queria só fazer um comentário baseado no que o Rodrigo falou, que é o seguinte: PET para adenocarcinoma de pâncreas não funciona, gente. Não precisa pedir. Vamos deixar claro. Não precisa pedir. Tumor neuroendócrino é uma coisa. Nódulo isolado é uma coisa. Agora, um tumor de pâncreas como esse, fazer um PET-CT, make no sense. Vamos deixar claro. Não tem porquê. Os trabalhos têm mostrado. E o que me chama a atenção é que os radiologistas insistem nisso. Eles insistem em fazer o PET-CT. E eu acho que realmente não vale a pena. E vou te dizer mais, viu, Sábio? Parabeniza o cirurgião, porque o cirurgião foi fantástico e quando eu digo que será que vale a pena operar ou não, mas eu vou te dizer uma coisa,
é melhor operar, mesmo nesses casos. Você tirando estruturas vasculares, você fazendo isso, eu acho que vale operar. Por quê? Porque foi um paciente que evoluiu bem, paciente que já tá de alta, um paciente jovem, né? Ou seja, realmente eu acho que vale a pena a gente operar esses pacientes mesmo, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental que vale a pena. A gente só vai discutir se não vale a pena se acontecer uma catástrofe, né? Depois da cirurgia, sangramento, essas coisas. Aí a gente vai falar mesmo alguma coisa dessa forma. O Jorge acho que quer falar alguma coisa. Jorge, fica bem à vontade. Eu só estou também com a mesma dúvida sua, né, com relação à indicação cirúrgica, que isso aí é que a gente chama tirar o miolo da jaca, deixando a jaca inteira, né? Mexeu em tudo lá no fundo, é muito complicado, né? E eu penso assim que a cirurgia nesse caso ela tem que ser comparada com base em dois parâmetros. Primeiro, qualidade de vida, sobretudo, e segundo, sobrevida. Eu não sei se a gente vai ter mudança, não sei. Aí eu queria que o Sábio nos dissesse aí se a gente muda radicalmente alguma desses dois parâmetros, fazer uma cirurgia tão complexa, né, tão extensa, ainda que bem sucedida, num caso como esse. É isso. Sávio? Analisa aí os dados, né, da patologia, né, os dados anatomopatológicos dos estudos de neoadjuvância disponível hoje, a diferença que tem envolvimento vascular somente de veia para o paciente que tem envolvimento de algum grupamento, seja artéria hepática própria, seja o tronco celíaco, seja a mesentérica superior. A gente tem hoje uma tendência a não indicar cirurgia. Os dados mostram, né, que a diferença em sobrevida global ela pode existir dentro da análise desses subgrupos. Tá certo que os trabalhos eles são pequenos, né? 580 pacientes em cada braço, os outros são todos pequenos, 160, 70, 80 pacientes. Então é um número muito pequeno para a gente, teoricamente, dar peso estatístico a essa decisão. Mas, assim, diante de um paciente com essas características, a gente também só tem informação histopatológica, né, depois da cirurgia. Então, tendo invasão vascular venosa, a nossa tendência ainda é indicar, mesmo sabendo que a gente tem a possibilidade de uma recorrência, né, de uma recidiva aí, precoce até, com apresentação de metástases hepáticas ou até recorrência no leito cirúrgico. Então, assim, a nossa tendência hoje, até que eu vi algum outro colega que contribuir com os próximos passos. Sávio, O Celso colocou, né? Sávio, eu queria te fazer uma pergunta, né? Queria que você me respondesse uma pergunta. Esse paciente, como é que você vai controlá-lo? Único exclusivamente com segmento clínico, ou você vai dar algum tratamento por causa desse anatomopatológico, algum tratamento complementar? Eu quero saber a sua opinião. Então, o protocolo hoje, os dois principais em andamento de neoadjuvância, né? O Allianz e o Prelpanc 3, eles complementação da quimioterapia adjuvante após 8 ciclos com mais 4 ciclos. Esses são os desenhos da maioria dos estudos. Então, assim, se uma toxicidade pré-operatória, né, na neoadjuvância nos últimos ciclos, que nos motivou, a gente faria FOLFIRINOX mais 4 ciclos. Perfeito. Essa toxicidade foi um evento que merece atenção e principalmente no pós-operatório isso ganha peso porque ele pode complicar mais ainda. Então a proposta nossa é mais 4 ciclos de FOLFOX para esse paciente, que é
fluoracil e oxaliplatina. Perfeito. A grande discussão é se lida com radioterapia associada à capsaicina depois desses 4 ciclos ou não. Isso está definido ainda e a gente depende muito de como é que vai evoluir, como é que vão ser os fluxos da anastomose, da plastia da porta, como é que ele vai evoluir clinicamente. É uma decisão um pouquinho mais à frente, mas a tendência é também indicar considerando 4 com Perfeito. essas características, com invasão perineural e tudo mais. Perfeito. Eu queria ouvir o Rodrigo. Perfeito. Fábio, se você me permite. Pessoal, um comentário bem rápido, porque a gente tem que terminar, tá bom? Então vamos lá. Muito, muito rápido. Primeiro, que legal, porque você vai conseguir, apesar da toxicidade pré, completar, né? Então a gente sempre discute assim, putz, depois que opera, não consegue completar a químio, né? Demora para voltar a químio. Então olha o tamanho da cirurgia e você já está falando, o que é um resultado muito bacana. Eu não sou um depois você vai fazer provavelmente muito radioterapia para esse tipo de lesão. Não estou habituado com esse tipo de resultado, mas acho que uma coisa só para comentar, tá bom? Que você falou muito bem. A gente fala muito de ressecção arterial. Não existe trabalho na literatura que mostra que ressecção arterial em câncer de pâncreas melhora a sobrevida. Sim. Para ser sincero, o que mais me preocupa disso tudo, desse caso, é quando você fala de invasão de parede cardíaca, teve que fazer uma ileocolectomia, quer dizer, Perfeito. Perfeito. Bom, pessoal, nós estamos com muito problema, acho que da internet mesmo. Eu quero, mais uma vez, parabenizar o Sávio pelo caso e todos os envolvidos. Quero agradecer a presença de todos. Eu desejo a todos uma excelente semana e um bom final de semana também para todos. E a gente se encontra na próxima terça-feira. Sávio, muito obrigado aí. Um abraço para todo mundo aí. E a gente está encerrando aqui. Tchau, tchau, pessoal. Abraço.